Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a aula vai ser muito legal, muito interessante. Mais novidades aí para podermos analisar bem uma empresa, para podermos ser acionistas a longo prazo ou buy hold. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os ativos e passivos de uma empresa. Vamos entender o que que é um ativo, o que que é um passivo e como isso vem a influenciar a nossa análise para podermos escolher as melhores empresas que são cotadas na bolsa de valores. Vamos começar pelos passivos, ok? O que são então os passivos, certo? Os passivos nada mais são do que as dívidas, né? São as dívidas que uma empresa é detentora. Resumidamente, é isso daí, um conceito muito simples, não precisamos saber mais do que isso daí, certo? Isso aí são os passivos. O que a empresa tem na mão de terceiros, ou seja, o que que ela tem de dívida para com terceiros, ok? Dentro dos passivos, nós vamos ter que olhar com muita, mas muita atenção aquilo que nós chamamos de passivo a curto prazo ou pode vir com esse nome também, ops, passivo circulante, certo? O que que é então o passivo a curto prazo ou passivo circulante? São aquelas dívidas, né? Aquelas dívidas que a empresa tem que vencem em até 12 meses, ok? Então, passivo a curto prazo ou passivo circulante são as dívidas que vencem em até 12 meses. Por que isso daí é interessante analisarmos em uma empresa? Era para podermos ver se a empresa ela está com as dívidas que vencem a curto prazo em dia, certo? Isso daí mostra a saúde que a empresa é detentora, certo? Aquela empresa que está em dias com o pagamento dos seus fornecedores, dos aluguéis, enfim, ok? Então, exemplos, né? Já comecei falando aí quais que são os exemplos que nós temos aqui de passivo circulante, por exemplo, são os salários, né? Impostos, são salários, tudo que é relacionado aí, quase tudo aí que é relacionado aí a trabalhadores, né? Então, resumidamente aí, como exemplo, salários, impostos que vencem dentro do período de 1 ano, certo? Os aluguéis que a empresa deve pagar mensalmente, trimestralmente, conforme aí o contrato aí, do aluguel aí de locações, certo? Pagamento a fornecedores, na compra aí de matéria-prima, enfim, ok? Dentre outros exemplos. O importante é nós sabermos que passivo a curto prazo ou passivo circulante são dívidas que vencem em até 12 meses, certo? E temos também o passivo a longo prazo ou passivo não circulante, certo? Esse daqui eu nem vou entrar tanto em detalhes, que resumidamente é tudo aquilo que ultrapassa a carência aí de 12 meses, certo? Então, eh, por exemplo, um veículo que ela parcela aí em 36 meses, a empresa compra e parcela em 36 meses, é uma dívida aí que é a longo prazo, ok? É um exemplo, tá bom?
Então, resumidamente, é isso daí, tá? Agora, vamos lá aos ativos. O que são, então, os ativos? Ativos são os bens que a empresa é detentora. Aquilo que pertence à empresa, certo? Aquilo a que ela realmente é a proprietária. Resumidamente, ativos são isso daí, tá? Assim como o passivo, nós temos o que nós podemos chamar de ativo a curto prazo ou ativo, né, circulante, certo? O que são, então, ativo a curto prazo ou ativo circulante? É o que a empresa tem para poder receber ou que tenha liquidez em até, no período de carência, de até 12 meses, certo? Então, é recebimento em até 12 meses. Então, ativos são os bens que a empresa tem. Dentro dos ativos, nós temos o ativo a curto prazo ou ativo circulante, que são aqueles bens que a empresa tem a receber em até 12 meses, que ela pode converter em dinheiro, em valor pecuniário, em liquidez, que ela tem uma liquidez em até 12 meses, certo? Como exemplo, podemos citar aí o dinheiro em caixa, né? Dinheiro em caixa, conta bancária, que a gente chama conta movimento, conta bancária, né? Banco conta movimento ou conta bancária, aquele dinheiro que está depositado ali em poupança, em conta corrente, que ela pode converter rapidamente em dinheiro para poder pagar as suas dívidas, certo? Outro exemplo aí são aplicações líquidas. Um exemplo, por exemplo, são ações. Ações é uma aplicação líquida. Desde que a ação tenha liquidez, obviamente. Por exemplo, uma ação da Petrobras tem liquidez, né? Eu compro hoje, posso vender amanhã, certo? Então é um valor líquido, ok? Contas a receber, ok? Que seja dentro do período aí de 12 meses. Então, contas a receber em até 12 meses, ok? Estoques, os estoques da empresa que ela pode converter em dinheiro num prazo curto, títulos, títulos que vençam, aí que tem um período aí de carência de 12 meses, dentre outros. Então, meus amigos, é interessante sabermos que o recebimento deve ser em até 12 meses para que seja considerado ativo a curto prazo ou ativo circulante. Tem exceção a essas duas regras do ativo circulante como do passivo circulante? Tem, mas nós não vamos entrar nesses detalhes porque não tem necessidade, ok? E assim como o passivo, nós também temos aí o ativo a longo prazo ou não circulante, que são os demais bens que a empresa é detentora. Por exemplo, o imóvel em que ela é proprietária e onde que ela exerce a atividade dela é um ativo a longo prazo. Por que é um ativo a longo prazo? Porque a empresa precisa desse imóvel e não vai se desfazer desse imóvel num prazo menor do que ali 12 meses, certo? Então, é um ativo considerado, por exemplo, a longo prazo, tá? Um veículo que a empresa utiliza aí, que tenha e que ela pretenda utilizar esse veículo aí e não desfazer, passa a ser um ativo também a longo prazo, tá? Porque ela é detentora daquele bem e não quer se desfazer. Bem como também, né, contas a receber aí que tenha período aí, por exemplo, superiores a 12 meses, tá? Agora, meus amigos, sabendo o que é ativo e o que é passivo,
E, principalmente, o que é ativo circulante e passivo circulante? Uma das coisas que eu levo muito em consideração quando eu vou fazer a minha análise da saúde da empresa é se o ativo circulante, né, ou a curto prazo, é maior que o ativo, desculpe, o passivo circulante ou a curto prazo, né? Então, para você ver se a empresa é capaz de assumir a sua dívida, se ela é capaz, de cumprir com seus compromissos, você deve, necessariamente dar uma olhada em nesse ativo circulante e no passivo circulante. E, necessariamente, o ativo circulante ele tem que ser maior que o passivo circulante. Porque se o ativo circulante for menor que o passivo circulante, a empresa ela vai estar endividada a curto prazo e, consequentemente, ela vai ter que, vamos assim dizer, entre aspas, arrancar da própria carne para poder assumir os seus compromissos, para poder cumprir com seus compromissos, vendendo o que seria considerado aí, por exemplo, um ativo que ela tenha necessidade, que ela precisaria na empresa, mas que ela vai ter que se desfazer desse ativo para poder cobrir uma dívida que ela tem, certo? Obviamente, obviamente, esse é o primeiro critério e principal critério, mas nós temos que ver também se o ativo total é maior que o passivo total, ok? Então, o ativo circulante, sendo maior que o passivo circulante, passou na primeira peneira, ok? Sabendo disso, vamos dar uma olhada também no ativo total, se ele é maior do que o passivo total. Eu quero saber primeiro se a empresa ela tem uma saúde a curto prazo, para depois eu olhar também a longo prazo, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso daí na prática, né? Isso daí, gente, geralmente eu gosto de olhar no site Investing. Eu vou abrir aqui o site Investing, tá? Vamos abrir aqui o site Investing. Vamos pegar uma empresa aqui qualquer aqui, vamos pegar aqui a primeira que apareceu aqui na minha lista, a B3 aqui, certo? Olha para vocês verem, eu entrei, mas vamos supor que se você quisesse aqui começar do zero, que ele já estava selecionado aqui, né? Vamos no passo a passo aqui, eu digitaria, né, nessa parte superior, B3 SA3 ou simplesmente B3, né, que é o Brasil Bolsa Balcão, por isso que fala B3, tá? É a proprietária da Bolsa de Valores brasileira. É através da plataforma da B3 que existem as negociações das ações. Então, é uma empresa aí ela é única no capital brasileiro, né, no Brasil, uma vez que nós não temos outra que tenha cotação, que tenha, que tenha outras empresas vinculadas a ela. Então, ela é a detentora aqui do nosso mercado, né? É a única, diferente dos Estados Unidos, que tem mais de uma, tá bom? Me desculpem. Então, pessoal, eu entrando aqui dentro da B3, eu vou clicar aqui, ó, Finanças. E dentro da Finanças, só pus o mouse aqui em cima, certo? Eu vou aqui em Balanços, ó. Balanço, pode ser balanço patrimonial aqui, ó. Balanço patrimonial é melhor. Balanço patrimonial, eu tenho essas duas abinhas aqui, ó, trimestral e anual, ok? Vamos aqui pela trimestral, para vocês verem como que está a saúde financeira da B3, tá? De cara já aparece aqui, ó, total do ativo circulante. Eu nem vou me preocupar com esses outros itens, ok? Porque para mim o principal é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Total do ativo circulante, certo? E isso por trimestre, olha aqui, ó. Trimestral, tá? Então,
o último que nós temos aqui em 2020, ela apresentou um total aí, ó, de 16.127.000, certo? Que é salvo engano, é isso mesmo. A questão desse valor não é 16 mil, tenho certeza que não é 16 mil, né? Isso aqui está cotado em milhões. Então, 16.127.000, certo? Então, isso daqui, meus amigos, é o ativo circulante, ou seja, aquilo que ela pode converter em dinheiro a curto prazo, certo? Está aqui, ok? Depois, nós temos aqui também o total do ativo, que eu falei que na peneira vem em segundo lugar, né? 45.378.000 de ativo, tá bom? Descendo um pouco mais, nós temos o total do passivo circulante. Eu vou deixar assim só para a gente fazer a comparação. Não vou descer tudo não, certo? Então, veja bem, total do ativo circulante, 16 milhões, certo? Total do passivo circulante, 8 milhões. Veja que é uma empresa que ela tem dinheiro, bastante dinheiro, que ela pode converter. Ela tem muitos bens que ela pode converter a curto prazo para poder sanar também as suas dívidas a curto prazo, no período de 12 meses. Ok? Dentro desse trimestre. Certo? Então, vocês veem que é uma empresa que, durante todo o tempo, olha aqui, ó, o trimestre anterior, 15 milhões, total do ativo circulante. Passivo circulante, 10 milhões. 11 milhões no outro trimestre, 9 milhões no outro trimestre do passivo. Então, a todo momento, o ativo circulante dela esteve acima do passivo circulante, certo? Então, isso é interessante nós olharmos na empresa, tá bom? Feito isso, vamos ver comparar o total do ativo com o total do passivo? Olha só, total do ativo, 45 milhões, total do passivo, 20 milhões. E veja que a todo tempo o total do ativo foi maior do que o total do passivo. Cara, isso é fundamental para se fazer uma análise de uma empresa, certo? Mais do que índice beta, certo? Mais do que dividendos. Isso daqui você está vendo a saúde financeira a curto e a longo prazo da empresa que você está querendo ser acionista dela. Tá bom? Pessoal, vocês viram, essa aula aqui é de fundamental importância. Espero que vocês tenham gostado. Ganhamos aí mais uma etapa. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar as dúvidas aí no meu canal, nos comentários, que eu prometo a vocês que na próxima aula eu vou vir com as respostas para os senhores aí se tiver ficado alguma dúvida. Tá bom? Então, quero deixar só mais uma observação aqui. Se você estuda contabilidade, é interessante você conhecer todos esses subitens, certo? Para quem não conhece de contabilidade e quer ser apenas um investidor, basta olhar então esse título aqui, tá? Basta olhar esses títulos aqui, ó. Tá bom? Já é o suficiente, ok? Obviamente que com o tempo nós vamos aprendendo, se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar também, na internet hoje em dia é uma fonte de conhecimentos aí, vocês vão achar resposta para cada subitem desse daqui, tá? Mas para fins da gente aprender do zero ao avançado, não tem necessidade de fazer o aprofundamento desses subitens aí não. Nós não estamos estudando aqui contabilidade, tá bom, meus amigos? Espero que tenham gostado aí da aula, né? Um forte abraço e